Então, gente, eu brevemente vou tentar apresentar, vou delinear aqui, analisar com vocês a história que até os anos, final dos anos 80 e boa parte da comunidade internacional chamava e hoje não se chama, que era a Birmânia, né? Que depois de 88 nós vamos ver, depois com as mudanças no regime, passou a se referir como Myanmar. Você vê que tem alguns países, inclusive, que até hoje chamam a região de Birmania ainda, Burma, como Reino Unido, alguns países. Mas o governo brasileiro decidiu reconhecer isso no final dos anos 80 e se refere como Myanmar. E aí o governo, eles pedem para que seja chamado Myanmar hoje, uma adoção de uma nova bandeira, por assim vai. Mas o que nos interessa é a sua história, né? Então é uma região situada no, no Sudeste Asiático, ali virado um pouco mais para oeste, né? E o que a gente tem aí é o grande vale do rio Irrawaddy ou Irrawaddy, né? Que tem um grande delta se refere até um tempo como a Baixa Birmânia e a Alta Birmânia, né? E ao longo desse rio, que é perene, que corta de norte e sul o país, é rodeado por montanhas, florestas, né? Então essa região central, esse vale do Irrawaddy, é onde se situam os principais sítios históricos do país, né? E muito também no delta, onde depois vai se consolidar o estado de Pegu, ou Begu, né? E no meio, que é a região de Bagan, que a gente vai ver. E o que a gente tem como no início é de que você já tem vestígios desde 11.000 a.C., de assentamentos humanos, ferramentas de pedra no Irrawaddy. E depois, por volta de 1500 a.C., você já tem presença do cultivo do arroz, né, e outras culturas na área que vai permitir o sustento de comunidades e eventualmente vindos da região de Yunnan, na China, mais ao norte, alguns povos que se referem como Piu, eles começam então a invadir e se assentam as regiões mais ao norte da Birmânia por volta de 200 a.C. E eles começam já tem evidências de várias cidades ah, amuralhadas ao longo do Irrawaddy, né, no ano 200, e aí já tem marcada alguma influência local dessa confederação de reinos, fala a Confederação Pio. E tem uma influência, claro, já evidenciada do budismo, que vem da região ali indiana, né? Depois vai vir uma outra vertente via o litoral, mas o budismo, muito influenciado do reino de Andhra, na Índia, né? Vem, se faz notar nas cidades Pio, e depois vai influenciar a escrita birmanesa e a cultura Pio, né? O Pio, na verdade, é o primeiro grande marco histórico, essa confederação, né? Tem até aqui o pagode, a construção, que o pagode remete, na verdade, uma pessoa, ou objeto, ou algo sagrado no universo budista. Isso na cidade mais meridional da confederação, Shrekshetra, bem ao sul aí, que vai virar quase que um modelo depois para as construções posteriores. A gente vai ver até uma nas proximidades de Bagan, muito semelhante a esse pagode aí construído, pagode Bobogi, né? E aí, com o Pio, tem outras áreas também que se assentam outros povos que não estão ligados a essa cultura Pio, né? São culturas diferentes, uma delas mais aí a, junto com a fronteira indiana, junto com Assam, que vai ser a região de Rakhine, que a gente fala hoje, né? Mas vai constituir um reino diferente. A gente vai ver que vai ser a região de Arakan, ou Arakan, né? E mais ao sul, os povos Mons, que vai ter inclusive uma influência grande no estabelecimento do budismo Theravada depois, no século X, XI em diante, nas regiões centrais birmanesas.
E os Hmong são um pouco ligados também aos tailandeses, os povos Thais, né, que aqui já está logo na fronteira aqui, a sudeste da região birmanesa. E tudo isso vai ter, então, vai marcar o início de reinados de cidades que se encontram nos primeiros séculos aí, de nossa era, né? Essas cidades Pio, elas vão sofrer uma série de migrações, de invasões e de desagregação depois, no século sétimo, oitavo em diante, né? Um deles vai vir por povos vindos da fronteira chinesa em Yunnan, que vai ser o reinado de Nanchao, e ali eles começam então a fustigar a região mais ao norte, né? São povos muito mais guerreiros e tomam boa parte do norte do Vale do Rio Irauadi. Ao sul, os Hakins de Arakan começam a se estabelecer um reino próprio durante mais ou menos a mesma época, né? 3, 4 depois de Cristo. E os Mons aqui na região sul, em Bago, ou Pegu, eles estabelecem no delta do rio. Então aí você tem uma espécie de encolhimento dessa entidade que existia antes, que era chamado Reino de Pio, uma confederação de cidades Pio, do século V, VI em diante, até século VIII. O que vai depois ser sucedido, talvez, por um grande marco de estabelecimento, de uma consolidação de um reino que vai marcar definitivamente a história birmanesa, que vai ser a ascensão de um rei na região mais central, que vai ser o Anorata, né, que traduzindo seria o ingovernável. Ele ascende ao trono na região central ali, em torno da região de Pagan, né? 20 anos ele reina, ele unifica todo esse território, estabelece esse reino na região central, de Myanmar. Ele conquista ao sul os povos Mon, né? Inclusive dizem que ele traz 30 mil escravos para a construção, de Bagan, e muitos da família real do reino de Mon no sul. E muitos desses escravos eles eram artesãos, trabalhadores, que poderiam construir mosteiros, templos e pagodes. Dizem que nessa época, já no final do grande reinado de Anorata, Bagan tinha já quase que 10 mil estruturas, construções, sendo que hoje você tem aproximadamente 2 mil que sobreviveram, né? Essa grande região de Bagan. E durante o período de Anorata, eu acho que foi fundamental foi a chegada de um monge, em Bagan, vindos da região sul. O monge era o Shin Arahan, e o Shin Arahan, em 1050, ele converte o Anorata e a corte real de Bagan para o budismo Theravada. O budismo Theravada, que é muito influente no Sri Lanka, tinha saído da costa, oriental indiana para o Sri Lanka, e depois via os mares, ele chega na região costeira ali do sul, da Baixa Birmânia, da região ali dos Mons. E esse monge, o Shin Arahan, ele converte então ao Theravada, o budismo Theravada, o soberano, né, o Anorata. E aí essa crença ela começa a se instituir de cima para baixo, da elite para baixo. E aí você tem uma série de construções que, despontam. E inclusive as primeiras construções na Anorata, na época dele, eram usavam a escrita Mon, né? Eles nem ainda estavam, usando o que hoje a gente reconhece como a escrita birmanesa. E também a gente tem que entender que aquela religião na época tinha uma presença de muitos de budistas mahaianos vindos ali, na região com a proximidade com a China e o Tibete no norte. Tinha muitos hindus anteriormente, porque foi uma leva que veio anterior de indianos, na região. E também existiam crenças populares, né, animistas, que se chama o cultivo de espíritos, que até hoje se observa no Myanmar, que são os espíritos, os cats, né, que está nos lagos, nas montanhas, nas florestas, né, por assim vai. Só que aí, quando a Anorata se converte em 1050, você tem a entrada oficial via elite, e que vai propagar, e hoje é muito acentuado o budismo Theravada no Myanmar hoje. Mas começa isso com esse monge em 1050.
Aí tem o mapa das extensões de Pagan em 1044. Isso, claro, os sucessores de Anorata vão expandir muito isso, ao sul, ao norte e a oeste, né? Uma das construções, eu acho que mais icônicas feitas na época de Anorata vai ser o Choezigon, que talvez seja a construção mais sagrada entre os birmaneses. Perto em Yangon, que é perto de Bagan, e ele é uma das construções mais sagradas porque dizem, inclusive, que é construída, que ela foi isso em 1102. Ela é uma construção que tem a dentro, ela tem uma relíquia que diz que é um osso ou um dente do próprio Buda Shakyamuni, o Buda Gautama, que a gente se refere aos dias de hoje. Então ele é uma das construções mais sagradas e das mais icônicas historicamente, porque ela vai servir de modelo para outras construções posteriores. Mas nota que já tem influência daquela construção anterior de Sri Kshetra, que a gente viu nos slides anteriores, né, da estrutura. E aí, durante os sucessores de Anorata são fervorosos defensores do budismo Theravada. Então, na região do que hoje a gente fala que é a velha Bagan, perto de Nyangu, na região central ali da Birmânia, você tem construção de inúmeros templos, né? Então, é uma coisa espetacular. A gente vai ver, inclusive, um vídeo mostrando alguns desses templos. Um deles vai ser o de Ananda, um dos mais icônicos, que preserva os afrescos no seu interior. E esse foi já construído por Kyanzita, posteriormente a Anorata, e também o de Sulamani, construído já no final do século XII, início do XIII, por Narapata Sito. E aí eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver. Vou tirar aqui mesmo. Choezigon, né? Que foi construído pela Anorata em 1102, um dos primeiros, que contém uma relíquia de Buda dentro dela, supostamente. Tilomingo, que foi construído aí no final do século XII, início do XIII, foi um dos últimos templos construídos antes das invasões mongóis e a queda da dinastia Bagan. Esse é o templo de Ananda, de 1105, do Kyanzita, que é um estilo que mistura o estilo de arquitetura Mon com o indiano, e tem vários Budas nos pontos cardeais. O Buda Gautama é virado para o oeste, vários afrescos e nichos retratando os milhares de encarnações de Buda e Budas anteriores também, ou seja, uma espécie até de retratando a onipresença do Buda através das eras. Essa de Lokananda, que é uma das joias. Isso é proximidade com o rio Irauati, o grande Irauati, que infelizmente está dando sinais de assoreamento, né? Mas é vital para o transporte norte e sul de todo o Myanmar. Você vê até a outra margem ali, a margem oriental. Esse é o pagode de Lokananda e o rio, as proximidades. Nagayon, isso na verdade em Amarapura, remete já a tempos posteriores, também tentando preservar a herança de Bagan. Em Galazete, Bagan, que foi construído já no período tardio, em 1774, e aí dentro dele é interessante que tem afrescos dos contos de Jataka. Jataka, na verdade, são os contos. Somente aqui.
O Jataka, na verdade, ele conta as encarnações passadas do Buda Shakyamuni, o Gautama, que ele se refere. E Goldopalim, de 1227, né, que é talvez um dos mais altos da região de Bagan. Esse sofreu um grande terremoto em 1975 e alguns anos atrás, em 2018, 2017, também já afetou as partes mais altas. Tanto que isso não é proibido já subir as partes mais altas, porque mexeu com a estrutura. Da Twin isso aí já, tá? É construído por Cito, que ele mostra a diferença da arquitetura Mon com a indiana, que vai ser um arquétipo para as construções posteriores, e de Sulamani, talvez um dos mais parecidos, que vai servir de modelo para aquela de Tilumimo que a gente viu no início. E tem muitos afrescos também preservados no interior de Sulamani. Damayangi, esse já é no período do final do século XII. Já foi afetado também pelas estabilidades do terremoto da região. Nessa época, esse é o Xuezandó, né? Na verdade, nessa época ainda podia subir lá em cima, que é um dos mais famosos e altos, e as pessoas podem ver o pôr do sol muito íngreme, vocês estão vendo. Hoje é proibido, e dá uma boa vista geral da região de Bagan. São mais ou menos 2.000 templos, uma área aproximadamente de 100 km², construídos vários templos entre os séculos IX e XIII. Muitos turistas no pôr do sol, inclusive, a ver isso. E Xuezandó também tem muitos retratos da Jataka, e supostamente tem ali o cabelo de Buda Shakyamuni ali dentro dela. Esse é um retrato geral da área dos templos, desse parque. Você pode visitar da Velha Pagã. Bom, eu não preciso nem dizer para aconselhar a visitar nada, principalmente a baixa temporada, tá? Isso hoje, se eu não me engano, a última vez custou 20, 30 euros, se eu não me engano, para entrar. Você tem o direito a visitar livremente durante 14, 10 dias, se eu não me engano. Tá, mas estamos aqui analisando questões históricas, né? Mas é impressionante, é uma das regiões que fiquei mais impressionado ali na região do Sudeste Asiático. Bom, então a gente viu o Sulamani brevemente aí, né, constituindo uma os ícones junto com outros. E aí, no século XIII em diante, o reino de Bagan Central começa a sofrer uma série de invasões, né, isso vem tanto a consolidação de Arakan, que constrói a capital em Amraku. Os Mons se estabelecem na região baixa, aqui em torno de Begu, né? Os Shans, que vêm da região um pouco mais aqui na fronteira, estabelecem os estados Shans ao norte. Esses estão até ligados aí aos mongóis. E aí essa região começa a desagregar, essa região central, a partir do século XIII em diante. Esse aqui é um mapa mais ou menos de 1450. Mas Bagan ele cai depois de 2 séculos de reinado, né, bastante marcado pela construção de templos sagrados budistas do Theravada. E depois do século XIII, então, vem uma série de invasões, inclusive sob a Kublai Khan, o domínio mongol na China. E a região, então, de Bagan, elas são fraturadas em vários reinos, como eu falei.
Um dos reis em 1336 da região central, a Thadomimbia, ele estabelece numa ilha, a ilha de Ino, a Oava, um outro reino que depois vai se estabelecer, que é o reino de Ava na região central, né? Mas ele não consegue reunir e submeter os outros reinos circundantes, como eu mostrei no mapa aí para vocês, né? Um deles vai ser os Mons, na região sul, né? Isso aqui, eles permanecem completamente independentes, né, de Ava. Também temos a região a oeste do estado Rakhine, hoje, que vai ser Arakan, que vai estabelecer então um reino muito ligado mais às regiões indianas de Assam e até com comércio marítimo com a saída do rio Ganges. Então a influência do mundo indiano aqui já é muito mais marcado, né? Além também de Begu, que é muito ligado ao comércio exterior, agora Ava permanece já mais isolado, interiorizado, né? E eventualmente até mesmo entre os arracaneses, né, o estado de Rakhine, tem o estabelecimento de uma dinastia própria com o rei Min Somon em 1433 na capital Mroku. Aí evidenciado, né? E aí a gente tem que pular para o início do século XVI, né? O século XVI vai ter uma série de embates e surge uma outra dinastia birmanesa central, né, que vai fundar a dinastia de Toungoo, pelas mãos do Min Gyu. Ele surge depois de uma série de embates com os estados Shans do norte, né? Na verdade, os Shans eles expulsam regentes da região mais ao norte da Birmânia e eles estabelecem então nessa região uma cidade chamada Daegu, que está aí aqui retratado, não sei se dá para ver. E aqui vai começar a surgir uma outra dinastia que vai conseguir controlar boa parte do que hoje é o Myanmar. Isso no início do século XVI, né? E aí ele eventualmente vai conquistar outras regiões, mas, por exemplo, a Rakhine, o estado Rakhine, a oeste, ele permanece independente. E um dos reinos, Togun, vai ser o Bainong. Ele mesmo, a partir de 1550, ele que vai estabelecer as máximas extensões que na época, meados do século XVI, vai ser o maior império na região do Sudeste Asiático. Isso vai vir as regiões ao norte e ao sul da Birmânia e vai incluir partes do que hoje é o Laos e até mesmo as regiões tailandesas. Então, as guerras, por exemplo, dos birmaneses e os thais, os tailandeses, vai ficar notório isso ao longo da história, né? E é nessa época também que, vindos do oeste, da região da Baía de Bengala, no século XVI, começa a surgir a chegada dos europeus. Nesse caso, o que ficou mais famoso vai ser o aventureiro, o mercenário contratado, o Filipe de Brito, né? E o Brito chega nas regiões ocidentais, está com 2 Cs aqui, tá? Em Arracão. E o rei Togun na época, ele nomeia o Filipe de Brito, inclusive, para cuidar da artilharia, porque esses mercenários portugueses eram excelentes nisso, e nomeia ele como governador depois que ele submete o soberano local na região de Arracão. O Filipe de Brito, inclusive, ele chega a prosperar muito na região, ele pleiteia até ser nomeado como capitão mor pelo Império Português, e eventualmente ele começa a desrespeitar algumas construções budistas, e depois, em 1613, ele é morto de maneira horrorosa pelos regentes Togun da época. Mas marca aí já a entrada dos interesses portugueses vindos aí dos europeus, vindos da região mais ocidental com relação ao reino da dinastia Togun. E temos aí depois uma série de instabilidades mais ao sul, né? Por exemplo, os povos Mons começam a questionar a dominação da dinastia Toungoo, né? O último regente da dinastia
O Onok-Perlun, ele luta contra várias rebeliões. Os Mons na região da Baixa Birmânia reconquistam várias as cidades que pertenciam aos Mons anteriormente. Eles invadem, inclusive, até a capital Inua e quase chegam a tomar em 1752. E depois tem um outro líder que lutava pela dinastia Togun, que consegue empurrar eles de volta. Né? Um líder chamado Onzeya, né? Empurrando os monges de volta, e aí ele ganha um título honorário e estabelece uma nova dinastia com o título honorável de Ollonpaya, né? Ou traduzindo seria o Buda embrionário, né? O original. E Ollonpaya ele vai depois conquistando várias outras partes, está aí retratado numa estátua, fundando a dinastia Konbaung. Ele vai novamente conquistando outras partes que eram então submetidas nos séculos anteriores. Né? Ele conquista em cima dos Mons, ele consegue empurrar os Shans para as terras chinesas em cima, né, ao norte, e um dos seus descendentes, por exemplo, o Bodopaya, o quarto rei da dinastia estabelecida por Ollonpaya, ele vai inclusive tentar construir a stupa, né, que aí abriga uma coisa mais sagrada do universo budista da região, em Mingun, que até hoje nunca foi terminado. Mas o Bodopaya, ele conquista o Arakan em 1784, ou seja, aquele reino ali a oeste. E é durante essa captura que o Bodopaya traz uma estátua que é considerada muito sagrada, que ficava em Arrakão, e ele traz para que hoje está em Mandalay, né, uma das últimas capitais aí dos birmaneses no século XIX, que é essa estátua do Mahamuni, que contém... Diz a lenda que o Mahamuni era uma estátua que sofreu, que teve o toque, o sopro do Buda, Buda Shakyamuni, né? E aí, então é considerada uma das estátuas mais sagradas. Hoje ela é repetidas vezes coberta por folhas de ouro, né, em várias cerimônias ali na região de Mandalay. Está aí retratado. E aí temos então, depois disso, na entrada do século XIX, a entrada dos interesses britânicos vindos da Índia, né, ao oeste, a partir de região de Assam. Na verdade, um incidente provocou isso porque a dinastia, o regente Tongu, na época, ele queria castigar rebeldes que estavam em Arrakão e tinham fugido para a região de Assam, na Índia, né, já aí mais a fronteira oeste. E quando ele vai para lá, ele provoca já britânicos que estavam administrando a Índia britânica no início do século XIX. E aí os britânicos então mandam uma frota para a cidade de Rangoon, bem na Baixa Birmânia, ali no sul da Birmânia, e bombardeiam a cidade de Rangoon, né, em 1824 até 1826, e é chamada então a Primeira Guerra Anglo-Birmanesa, né, e vai provocar aí, claro, um tratado, começa a seriamente afetar o acesso aos mares do reino birmanês de Kombaung, né, desculpa, falei Tongun, o tempo atrás é Kombaung, que é a última dinastia, né. E a dinastia Kombaung, ela vai sofrer uma outra série de agressões mais significativas dos britânicos em 1852, de tal maneira que aí eles transferem a capital até um pouco mais para o norte para fugir do controle e presença britânica, que eles ganham direito a se estabelecer na região da Baixa Birmânia, e eles mudam a capital mais para o norte na região de Mandalay. Na verdade, eles se estabelecem uma cidade próxima de Mandalay hoje, que chama Amarapura. Você tem até um retrato dos recintos do Palácio Real da dinastia Kombaung no século XIX. Isso é um retrato britânico, né? E repare que aí você tem o retrato não somente do palácio, mas também vários canhões aí deitados no primeiro plano. Então aí já é um período já declinante da dinastia birmanesa, a última delas, a Kombaung, em meados do século XIX.
E eventualmente vai vir a terceira e última guerra anglo-birmanesa, que vai resultar na queda e o exílio do último rei da dinastia Khombong, que vai ser o Thibaw. E aí está retratado com suas duas esposas. E ele é exilado para a Índia Britânica, onde ele chega e ele morre. E aí é o fim, então, da história birmanesa sem nenhuma interferência imperialista, né, europeia no final do século XIX. E tanto é que a Birmania depois passa a ser administrada, depois no final do século XIX, como parte da Índia Britânica. E nisso vem assim, investimentos britânicos e indianos para a região da Birmania, né? Inclusive muito no cultivo do arroz, muitos empresários indianos britânicos estabelecem muito na Baixa Birmania, né? E é durante esse período, já no início do século XX, começa a surgir uma série de rebeliões contra esse controle e administração britânica e também de investimentos e presença de indianos. Isso incomodou muitos birmaneses. E um dos principais vai se dar na década de 20 e 30, entre intelectuais nacionalistas, e desse período surge um jovem líder estudantil, que vai ser O Song, que a gente vai ver posteriormente, que começa então a questionar até quando irá essa administração colonial em cima da Birmânia. Aí está O Song, já no período da Segunda Guerra Mundial, né? E durante a Segunda Guerra Mundial foi interessante, porque a Birmânia ela sofreu as invasões vindas da Tailândia mais a leste, para invadir, para os japoneses tentarem invadir e chegar nas partes mais da província de Yunnan dos chineses nacionalistas que estavam lutando contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. E uma das vias que os aliados tinham a apoiar os chineses nacionalistas contra os japoneses seria o uso dessa estrada que se chamava Estrada da Birmânia, que passava por Mandalay, vindos de Rangoon, e aí chegar nas regiões de Yunnan, né? Então é para manter suprimentos, né? Porque os nacionalistas do Kuomintang estavam bastante isolados na cidade de Kunming, né? Nos esforços de guerra de resistência contra os japoneses. E no contexto birmanês isso interessa por quê? Porque primeiro os japoneses invadiram duramente, inclusive bombardearam Mandalay duramente os japoneses, para tirar a dominação britânica nessa região e servir de base para eles invadirem regiões ao sul da China, mas também regiões aí que chegam inclusive a ter algumas na fronteira com a Índia, os japoneses chegam a invadir, mas não conseguem com muito sucesso. Mas agora o número de emprego de prisioneiros britânicos, birmaneses nas selvas birmanesas foi uma coisa extraordinária. O número de mortes, inclusive por malária, também foi uma coisa extraordinária. E disso tudo, esse esforço birmanês nos eventos da Segunda Guerra, um dos líderes que clama pelo nacionalismo birmanês, anti-britânico, e depois adota uma atitude até anti-japonesa no final da Segunda Guerra, vai ser o O Song. Então o Song está retratado aí em Londres para negociar já depois no finado aí a Segunda Guerra Mundial os termos da independência da Birmânia, que consegue depois, eventualmente em 1947, seguindo aí a trajetória da Índia, do Paquistão em 1947, né? E aí tem as primeiras eleições da Birmânia independente. E eventualmente O Song, ele do Partido Comunista birmanês, ele é eleito, ele constitui o seu gabinete e alguns meses depois ele é metralhado, ele é morto por seus opositores. E nisso sucede ele até 1958 o seu chanceler de relações exteriores, o U Nu. E o Nu vai governar o período civil até ter uma série de instabilidades por separatistas e também rivalidades de interesses entre líderes militares birmaneses. E o Nu ele entrega, então, ele cede a um golpe de Estado de 1962, quando acende os militares birmaneses sob o governo do general Ne Win, que vai perdurar boa parte dos anos 60 e 70 até o final dos anos 80. E tem um retrato de Ne Win. E aí é complicado, porque Ne Win,
os militares birmaneses, alguns eram muito ligados aos chineses, alguns eram ligados aos soviéticos, era um partido comunista e que não queriam nenhuma instabilidade, nenhuma rivalidade na região do Sudeste Asiático. A Birmania oferecia recursos que poderia ajudar esses aliados soviéticos ou chineses, como petróleo, por exemplo. Então, nisso é um período meio bastante limitado em termos democráticos da história birmanesa. Até as grandes manifestações que começam a surgir nos momentos finais da Guerra Fria, que vai se dar em julho e agosto de 1988. Então, são inúmeras manifestações da sociedade civil birmanesa, e surge um partido, nesse contexto, que vai ser o Partido Pró-Democracia, que vai ser liderado pela a filha mais nova de Oh Song, que vai ser a Oh Song Suu Kyi, que está retratada aí nova ali em cima. E Oh Song Suu Kyi, ela tinha crescido muito tempo na Inglaterra, ela estudou em Oxford, salvo engano, e depois aí por muitos militares ela não vai ser considerada como uma cidadã birmanesa, então ela não pode concorrer a nenhum o cargo máximo do governo birmanês. Mas enfim, a Suu Kyi, ela surge como uma das lideranças da pró-democracia nesse período, que vai ser chamada as revoltas 88-88, que vai ser do dia 8 de agosto de 1988. Os militares se assustam diante dessas manifestações, ainda mais com as mudanças com o fim da Guerra Fria, né? E aí, em 88 mesmo, o outro general na época, ele tenta apresentar um novo país e deixa de se chamar a Birmânia, que parece que privilegiava apenas a maioria étnica a Barma, que veio a dominar as regiões centrais ao longo da história do Myanmar, e passa a se chamar então Myanmar com uma outra bandeira, que é a que tem até os dias de hoje. Né? Como eu falei lá no início da aula, começa a ter essa mudança, pelo menos formal. E tem as eleições em 1990, as primeiras eleições do período pós-ditadura militar, em que o Partido Pró-Democracia da Suu Kyi ganha grande número de assentos no parlamento. E aí os militares, temendo que eles vão chegar e dominar todo o governo, eles mantêm a Suu Kyi em prisão domiciliar. E ela permanece boa parte dos anos 90 e na primeira década do século XXI, até ela ser solta, e aí tem a foto dela sendo solta em 2010. Isso não significa que ela vá poder concorrer ao cargo máximo, como eu disse, por ela ser considerada, por uma interpretação legal, que ela não é considerada uma cidadã birmanesa. É claro que eles vão achar alguma argumentação de impedir que ela vá concorrer a isso. Mas o partido da pró-democracia da Suu Kyi tem uma expressiva presença a partir de então. Né? E outras manifestações que vão surgir vão ser depois, já na primeira década do século XXI. Então, em 2007 você teve outras grandes manifestações nas cidades birmanesas, como a de muitos monges Theravada, né, que se vestem com as vestimentas com a cor de açafrão, que se fala que é a Revolução do Açafrão, pedindo maior participação e direitos civis e políticos da sociedade. Então, aí nesse sentido, foi logo depois dessas grandes revoltas de 2007, que depois a Suu Kyi ela é libertada da sua prisão domiciliar. E aí há uma realização de novas eleições alguns anos depois. E o fim do regime militar se dá em 2011. Tanto que depois eles chamam a Suu Kyi para compor um novo governo eleito, muitos de civis, né? Só que Suu Kyi, ela, apesar de até ter ganhado o prêmio Nobel em determinado ano, ela promete ver a questão de maior representatividade e autonomia de minorias que se encontram nas regiões mais marginais, das margens aí do Myanmar atual, né? Então, ela tem que estar com problemas nisso. Hoje, 2020, você tem ainda permanece grandes questionamentos a respeito de como que o governo do Myanmar lida com minorias, por exemplo, os Rohingyas aqui na região do Rakhine,
muitos muçulmanos ligados aí mais à terra além da fronteira com a Índia e com o Bangladesh, e eles têm acusações de genocídio, de perseguição. Inclusive existem minorias, até budistas radicais, que consideram eles como não birmaneses, então eles não nem sequer são considerados nacionais com direitos políticos e civis. Então muitos fogem para Bangladesh, para a Índia, para até outros países do Sudeste Asiático. Então são muitas acusações de desrespeito aos direitos humanos contra esses Rohingyas. Tem outros povos também que lutam por uma autonomia maior. Isso foi muito mal consolidado nas negociações em 47 com a independência. Aung San ele tinha negociado com algumas minorias, como os Caxins, os Tins, os Xans, os Mons, né? E isso tudo compõe um capítulo muito delicado hoje de como que o Myanmar lida com isso, né? Eles e antes e também com a mudança de regime eles que tiraram a capital Yangon, que permanecia aqui na região baixo a Birmania, para uma região mais ao norte que em português fala Naypyidaw. Naypyidaw, na verdade, ela é uma capital toda planejada, com o pagode novo construído marcando, mas é uma cidade ainda bastante vazia, mas muito estruturada, organizada para receber essa nova elite, comando político do país do Myanmar. Eu só queria analisar as questões das minorias, então não sei se... o mapa está um pouco ampliado. Eu vou ter que ampliar eles para vocês enxergarem melhor. Então, a grande maioria, quase que 70%, são constituídos por povo Bamar. O Bamar, que é os que são os considerados birmaneses mesmo, que foram aqueles regentes das regiões mais centrais. E eles quase constituem 63%, 67%, se eu não me engano, da população do Myanmar hoje. Mas existem minorias, como os Karens aqui da região sul, né? Se eu não me engano, chega a 5%, 6%. O povo Mon, que é muito ligado aos tailandeses aqui na região mais ao extremo sul da fronteira do Myanmar. Os povos Xans dessa região montanhosa também lutam por uma autonomia. E também os que falam os Tin, né, na região mais ligado aqui na fronteira com Assam, com a Índia. Né? Então, esses povos, tirando os Bamars, que tem quase que 60%, 70%, esses povos e os Caxins também, eles são povos que lutam por uma voz no Myanmar atual. Né? Então, a gente tem esse problema hoje, no qual como o Myanmar vai lidar com isso, como eles vão negociar com essas minorias. São minorias que chegam assim, 5% a 3% em regiões mais de fronteira. E o governo do Myanmar, eles argumentam de que isso, na verdade, essas acusações é uma interferência da sua soberania, porque, na verdade, eles têm que construir uma nação coesa em torno de um projeto coeso de uma nova nação. Inclusive, eles têm hoje uma liberdade de expressão muito maior do que antes, mas existem problemas, essas áreas, por exemplo, de conflitos nem sequer aberto para os turistas, jornalistas, né? E tem problemas sim de desrespeito aos direitos humanos, como entre os Rohingyas, e os que eu conversei lá no Myanmar, eu já fui algumas vezes, muitos eles não gostam que trate desses assuntos, acham que é questão da soberania interna. Muitos enxergam os Rakhines ou os Rohingyas como nem sequer como birmaneses, e falam que a mídia internacional excessivamente critica o Myanmar apenas nesses termos, em questões de umas minorias, que eles alegam que é até recebe financiamento de outros povos para guerrear nas fronteiras, nas regiões mais marginais aí do território do Myanmar. É um jogo muito complicado, né? Na verdade, é aquele velho debate sobre a questão de direitos humanos, a liberdade civil e política contra as razões de Estado. Né? A razão de um Estado é lidar com suas minorias e ela buscar uma ordem, buscar uma governabilidade, até mesmo de questões de segurança nas suas fronteiras. E no caso do Myanmar, as fronteiras são muito complicadas, são de difícil acesso.
São povos que falam línguas diferentes, não falam birmanês, apesar de ser amplamente ensinado a escrita birmanesa, mas eles não falam. Muitos não são budistas, a grande maioria da população, a Bama, é budista Theravada, muito valorizado no Myanmar, né? Talvez um outro país que venere tanto a questão do budismo do Myanmar, só vi no Sri Lanka ou regiões centrais da Tailândia. Então coincide muito até com, eles identificam isso como um pilar da identidade birmanesa, só que os povos nas fronteiras, e aí tem questões de guerrilha que se sustentam desde os anos 50, é um assunto ainda delicado, né? E o fato é que o Myanmar, depois do final da Guerra Fria, ele estabelece um regime já que tem contornos democráticos, eleições relativamente livres, uma liberdade, certa liberdade de imprensa, só que é bastante dominado nesses assuntos, regiões estratégicas que eles consideram que tem essas minorias e guerrilhas. O exército é muito forte ainda, né? O exército birmanês ele é muito numeroso, ele é muito influente ainda na política birmanesa. Então, nesse sentido, ela é bastante delicada. Agora, nas regiões centrais, onde tem boa parte dos sítios históricos, cidades históricas que eu falei, você pode visitar tranquilamente, não tem problema nenhum como turista. E eu acho que é isso que marca. Então, inclusive até o Myanmar depois foi um dos últimos países do Sudeste Asiático a entrar na organização ASEAN, dos países do Sudeste Asiático. Recebe hoje um grau de investimento, capital chinês muito forte, né? Como tudo na Sudeste Asiático, os chineses hoje predominam nos investimentos. Isso inclui infraestrutura, ligando o norte do Myanmar com o Yunnan. Muitos chineses trabalham nas regiões, principalmente no norte, e vêm com investimento também em hotelaria, em empresas. Então isso marca uma nova vida do Myanmar, né? Como é que hoje ela está se integrando com a China e gradativamente com outros países do Sudeste Asiático. Mas eu tentei trazer então nessa breve aula um overview, né? Uma visão geral do que é a história birmanesa. E acredito que ela ainda é muito pouco apresentada, explorada, tirando esse veio da espiritualidade. Existe uma história muito interessante. O reino birmanês, os birmaneses, isso também eles foram guerreando, eles dominaram boa parte de regiões do Sudeste Asiático, chegaram a ser por várias vezes o maior império no Sudeste Asiático, lutaram muito contra os tailandeses também, lutaram muito com povos ao redor, como os Shans ao norte, os Hakaneses, os Rakhines, os Mons, e assim constituíram uma trajetória histórica única, muito pautado no budismo Theravada, né? E eu acho que é isso, então deixa a gente finaliza a nossa apresentação sobre a história birmanesa ou a história do Myanmar, tá bom? Antes que eu esqueça, eu coloquei aqui isso aqui vai pro canal do YouTube, né? No meu canal. E aí tem aí algumas indicações de leitura. Tem muito poucos livros em português. Tem um livro meu que está sobre o Sudeste Asiático, está aí no link abaixo, vocês podem acessar, entre outras sugestões, tá bom?